Como é que é, família? Daqui fala o Perdedor de Notícias. Atenção, eu, Perdedor de Notícias, não há ambições políticas no regresso de José Eduardo Santos a Angola. Dizem a analista MPLA em Luanda ganha protagonismo com Bento à testa. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega de você, a TV que não bajula você, mano. E aí, família? Segundo escreve aqui o site, né? Angola 24 horas, é isto mesmo. A analista dizem que não há ambições políticas no regresso de José Eduardo Santos a Angola, né, família? Família, mas antes de entrarmos no vídeo, eu quero pedir para você que chegou aqui agora, se inscreva no canal, é muito importante para nós. Pode não ser para você, mas é muito importante para nós, ok? Agora, você que já é inscrito, muito obrigado pelo que você tem feito. Ok, família? Então, sem mais blá, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia, né? O investigador do Centro de Estudos Internacionais, né, que é mano, não sei o nome, considerou à luz que o regresso de José Eduardo Santos a Angola não significa um regresso à política, mas sim a vontade de descansar na sua própria pátria, né? Fonte Angola 24 horas, vamos lá ver aqui a matéria completa, ok? Let's get it. Não me parece, honestamente, que tenha muito interesse em assumir um papel predominante na vida política tendo em conta as eleições do próximo ano, disse Eugênio Costa Almeida, apontando como razões mais prováveis para o regresso as saudades, a necessidade de contenção nos custos ou a vontade de acabar os seus dias na sua pátria. O antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, regressou, na terça-feira a Luanda, vindo de Barcelona, onde esteve nos últimos 3 anos com pouca ou nenhuma participação pública, devido a problemas de saúde. José Eduardo dos Santos pautou sempre pela inteligência governativa, já tem uma idade bastante avançada e não me parece que apesar das relações com o atual presidente, João Lourenço, terem sido deterioradas ao ponto de quase cortarem relações, queira voltar à atividade política, disse o investigador angolano. Para Eugênio Costa Almeida, uma eventual participação na política angolana teria como consequência a divisão dentro do Movimento Popular de Libertação de Angola MPLA no poder, já que o antigo chefe de Estado ainda tem muitos aliados no partido. Uma intervenção política só iria beneficiar a oposição, na medida em que iria provocar uma divisão no partido, já que já há muita gente que apoia Lourenço, mas haverá muitos também que se sentiram lesados no seu estatuto dentro do partido e querem recuperá-lo, apontou o académico. Questionado sobre a recepção no aeroporto, pelo protocolo de Estado sem presença reconhecida de qualquer governante, incluindo o Presidente da República, ausente numa visita à província de Kwanza, Norte, Eugênio Costa Almeida considerou que o aparato foi exagerado e disse que seria positivo que o antigo presidente fosse recebido pelo atual. A caravana de automóveis que tirou o ex-presidente do aeroporto teve a companhia de 2 ambulâncias, o que para mim significa que é mais um regresso no sentido de vir descansar os últimos dias de vida na sua pátria do que propriamente pensar em ter algum protagonismo político, ainda que a sua simples presença possa ser aproveita por terceiros nesse sentido, afirmou, notando que houve muita gente que acompanhou a comitiva. Sobre a ausência das televisões estatais angolanas, Eugênio Costa Almeida opinou que isso significa que houve uma desvalorização da sua chegada, patente também na ausência do chefe de Estado. A ausência das televisões públicas mostra que para o poder, José Eduardo dos Santos é só mais um cidadão, e nada mais. Num país onde há o culto da personalidade, alguém que foi considerado o arquiteto da paz não ter nenhuma televisão à chegada e, no mínimo, estranho. Por isso é claro que o poder não quis dar protagonismo à chegada do antigo presidente, salientou. José Eduardo dos Santos, de 79 anos, chegou ao cargo de Presidente da República em setembro de 1979, na sequência da morte de António Agostinho Neto, e ocupou as funções durante 38 anos, até setembro de 2017, altura em que foi sucedido pelo atual Presidente da República, João Lourenço. Há 42 anos, também em 14 de setembro, chegava a Luanda a urna do primeiro presidente angolano, Agostinho Neto, que morreu num hospital de Moscovo a 10 de setembro de 1979.
Setembro é um mês simbólico para os angolanos, que celebram em 17 de setembro, data de nascimento de Agostinho Neto, o seu dia do herói nacional. José Eduardo dos Santos foi comandante em chefe das Forças Armadas de Angola, FAA, e presidente emérito do MPLA, partido que governa o país desde a proclamação da independência nacional, em 11 de novembro de 1975, título que lhe foi outorgado no Congresso de 08 de setembro de 2018. O MPLA ainda não se pronunciou sobre a vinda do seu antigo líder, o mesmo acontecendo com o seu sucessor, João Lourenço, que se encontra atualmente numa visita de trabalho à província do Kwanza Norte, desconhecendo-se se está previsto algum encontro entre os dois. O ex-chefe de Estado angolano, que tem residência no bairro Miramar, em Luanda, viveu nos últimos 2 anos em Barcelona, fazendo apenas deslocações ao Dubai para se encontrar com a filha Isabel dos Santos, que é visada em processos judiciais em vários países, entre os quais Angola e Portugal. A família de José Eduardo dos Santos, bem como os seus antigos colaboradores mais próximos, como os generais Dino e Copelipa e o ex-vice-presidente e antigo homem forte da Sonangol, Manuel Vicente, têm estado na mira das autoridades judiciais angolanas devido a alegações de corrupção. Agora, o site Lil Pacha entrou com outra notícia lixo, dizendo que MPLA em Luanda ganha protagonismo com Bento Bento, atesta, né? O movimento político de Luanda, nos últimos tempos, tem revelado uma clara ascensão do MPLA. O partido dos camaradas está na mão de décima. É tudo porque tem sabido fazer muito bem o seu jogo político. E cada vez mais gente começa a aderir ao MPLA e a convencer-se de que há razões para renovar as esperanças em que João Lourenço e no projeto político do partido. Se para alguns críticos este boom do MPLA em Luanda deve-se muito à experiência de Bento Bento na liderança do partido da província, para outros o segredo reside no trabalho que tem sido feito pelo primeiro secretário do MPLA, sobretudo o contato permanente com os militantes, né? Nos últimos tempos, Bento Bento tem ganhado cada vez mais terreno à oposição com uma estratégia de ação que tem permitido interagir com as populações entre militantes e populações em geral, no âmbito de jornadas de campo denominadas M em Movimento, né? E em conferências ordinárias dos distritos, municípios e comunas. Fruto deste trabalho, o MPLA em Luanda agigantou-se diante dos opositores e tem dado provas claras de domínio. Outra das estratégias que tem permitido o Bento Bento fazer o seu trabalho com tranquilidade pretende-se a serenidade perante aos insultos dos principais concorrentes. O primeiro secretário do MPLA tem se limitado a mostrar trabalho, falar com os militantes ao invés de lançar farpas à oposição. E enquanto a obrigação, ou melhor, e quando é obrigado a responder a eventuais provocações, falo com inteligência e urbanidade. Ao contrário da oposição, uma oposição que começa a render-lhe muitas simpatias. Mas o líder do MPLA na província de Luanda não aborda apenas, não aborda, na verdade, apenas os jovens. Fala com os mais velhos, sobretudo aqueles que, dada a situação de dificuldades que enfrentaram, tendem a deixar-se levar por falsas promessas da oposição. Bento Bento transmite mensagem de esperança aos cidadãos em idade eleitoral. Partilha com as pessoas a sua experiência enquanto homem e político que viveu várias etapas déficits da vida, mas soube ponderar em momentos de decisão. Aborda com paciência os jovens, sendo eles os mais sensíveis a deixarem-se levar por falsas promessas, no sentido de manterem a calma e não se deixarem enganar. Mas o primeiro secretário deve estar ciente do enorme trabalho que ainda aguarda, no desafio de convencer o eleitorado em Luanda a depositar nova confiança ao MPLA. A sua experiência e dinâmica devem ser fundamentais para alcançar os objetivos, mas se Bento Bento for capaz de manter a mesma dinâmica de trabalho dos últimos tempos, seguramente o MPLA mais facilmente
o chamará, né, para as suas fileiras, a maioria da população votante da província de Luanda. Fonte, Lil Pastanis, família. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabem o que fazer. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso também é notícia. Vocês não sabem, então saber a partir de nós. Então é notícia. A nossa campanha para aprender a família dos Santos, para aprender a família Neto, a família de Lula continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo. Cria sua opinião, que é muito importante. É tu, até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga.